Olá! Hoje eu vim aqui falar com você de um assunto que muita gente foge: conflitos. O que eu faço com isso? Quem nunca ouviu falar que pessoas que se amam de verdade devem viver sempre em harmonia, que brigar é feio, ou então que em nome do amor e do bom relacionamento a gente deve sempre engolir as coisas, fingir que esqueceu algumas outras, enfim. Mas será que dá mesmo pra gente viver totalmente sem conflitos? Se o conflito é justamente aquele ponto em que eu sou diferente de você, em que aquilo que eu sou, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito esbarra no teu limite, naquilo que você é, naquilo que você acha, naquilo que você acredita, como é que seria possível duas pessoas diferentes, talvez de culturas diferentes, de histórias de vida peculiares, de gostos próprios, com suas crenças particulares, como é que essas duas pessoas diferentes poderiam conviver sem nunca entrar em atrito, sem nunca entrar em conflito? E se todo mundo fosse igual e concordasse com tudo o tempo todo, que graça teria? Se não há diferença, tudo permanece igual. Nada se acrescenta, nada se elimina, nada se transforma e não existe crescimento. E se nós pararmos para pensar, é na diferença que nós crescemos, ela que traz a novidade. E onde existe diferenciação, existe o conflito, não tem jeito. Então a gente pode pensar que os conflitos geram crescimento. Olha só que engraçado, uma mesma ferramenta, ela pode gerar tanto crescimento quanto ela pode trazer prejuízos irrecuperáveis nas nossas relações. Então o que a gente faz? Nós temos que aprender a manejar essa ferramenta. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre como brigar criativamente. É isso mesmo. Para começar, nós temos dois tipos de conflito: os conflitos produtivos e aqueles que são improdutivos. Os conflitos improdutivos, eles são aqueles em que nós mesmos não nos entendemos muito bem e aí a gente pega e acusa a outra pessoa de alguma coisa que é nossa. Por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa que me cobre muito trabalhar com afinco, eu acho que eu tenho que estar produzindo o tempo todo, que eu não posso parar, que eu tenho sempre que estar no movimento. E aí eu, cansada de tanto trabalhar, eu tiro um dia de folga. Nesse dia de folga eu encontro alguém e essa pessoa pergunta assim pra mim: ué, você não tá trabalhando hoje? Eu posso experimentar um sentimento de indignação na hora e pensar assim: será que eu não tenho direito a um dia de folga? Eu trabalho tanto, as pessoas acham que eu tenho que estar produzindo o tempo todo? Não é comum pensar isso? Será que o outro está me cobrando de ter que produzir o tempo todo? Na verdade, essa é uma cobrança minha, que eu mesma faço, eu não percebo, e eu pego isso e eu jogo no outro, né? Eu interpreto a fala dele de acordo com uma coisa que está aqui dentro de mim. E sem perceber, a gente faz isso o tempo todo. A gente sai interpretando o mundo de acordo com aquilo que a gente traz aqui dentro da gente, né? Então, se a gente parar para pensar, apesar dos nossos conflitos eles envolverem outras pessoas, a origem deles está aqui dentro. É muito difícil fazer isso na prática, mas se nós nos propusermos a identificar o que existe em nós daquilo que nós acusamos o outro, isso amplia muito o nosso autoconhecimento e pode ajudar a gente a ter conflitos muito mais produtivos. Porque, na verdade, quanto mais consciente eu estou dos meus próprios conflitos, eu aumento a minha capacidade de responder com clareza e flexibilidade às situações. Aliás, clareza e flexibilidade é uma das grandes marcas do conflito produtivo, que nós vamos chamar aqui de conflito saudável. Para começar, no conflito saudável, a gente sabe com clareza o que se está discutindo. Porque muitas vezes no meio do conflito a gente acaba falando sobre outras coisas e vai puxando outros assuntos e no final a gente não sabe nem por que a gente começou a brigar, só fica um com raiva do outro e a gente fica ali empacado, né?
Outra característica do conflito saudável é que a gente consegue ter flexibilidade e criatividade para usar formas diferentes de lidar com esse conflito, de ultrapassar aquele ponto em que a gente empaca. Se a gente parar para analisar bem, geralmente só o assunto que muda nos nossos conflitos, quando o assunto muda. Mas a forma de brigar, a forma de fugir do assunto real, a maneira em que nós emperramos, o ponto em que nós empacamos, tudo isso se repete. E no final a gente fica com aquela sensação de que não chegou a lugar nenhum. Na verdade, o máximo que a gente consegue é uma trégua, nunca uma solução definitiva para aquilo que a gente está trazendo. Um item importantíssimo é saber ouvir. Porque fala a verdade, no meio de um conflito, no meio de um atrito, a gente não está muito interessado em ouvir o que o outro está falando. Na verdade, enquanto o outro está falando, nós estamos ensaiando mentalmente formas de sair ganhando, né? Formas de comprovar para ele que ele é um sem noção de achar tudo isso, que é um absurdo que ele está trazendo e que, na verdade, o sensato e o certo sou eu. Nesse momento, a gente está tão dedicado ali na defesa da nossa autoestima que a gente acaba sacrificando relacionamentos importantes por orgulho, né? E é difícil pra caramba, mas é importante a gente se exercitar a parar para ouvir e aceitar as acusações. Não aceitar de engolir inteiro, mas pegar o que a pessoa está trazendo, mastigar e tentar entender o que faz sentido ou não daquilo tudo que o outro está trazendo. Não rejeitar de primeira, mas você poder pegar ali o que realmente faz sentido do que o outro está falando. Gente, isso traz um ganho enorme pra gente, traz um autoconhecimento maravilhoso. O difícil é a gente conseguir se disponibilizar a isso. Outra arma poderosíssima pra gente usar nessa batalha por conflitos saudáveis é a forma de falar. Quando eu demonstro pro outro que eu aceito o que ele tá trazendo, eu abro o caminho para ele poder ouvir aquilo que eu tô falando também, né? Lembrando que aceitar é diferente de concordar. Nós não temos que concordar com tudo que o outro está falando da gente, mas a gente pode aceitar, demonstrar que está se esforçando para compreender, né? É olhar pelo ponto de vista do outro com tanto respeito quanto eu tenho pela minha própria percepção do mundo. Isso derruba muros invisíveis, a gente poder falar da gente através do ponto de vista do outro. É quando eu chego e falo, olha, naquele momento eu entendo que você achou que eu estava sentindo isso e aquilo, que a forma com que eu falei te tocou dessa e dessa forma, e aí você coloca também a tua percepção, né? Quando você se flexibiliza ao olhar pela percepção do outro, você já amolece ele também para fazer esse movimento em tua direção. Fica mais fácil. Se você tem essa habilidade, mas só se você tem essa habilidade, o humor ele pode ser um forte aliado. Mas sem exagero sempre, né? Porque ele pode cair como sarcasmo, então como uma fuga da situação. Muitas vezes as pessoas brincam muito para poder não tocar naquele ponto exato que precisa ser tocado. E na verdade a gente precisa aprender a expressar com clareza os sentimentos e os ressentimentos. Se eles ficam acumulados, eles acabam contaminando as nossas relações e acabam somatizando também. Então, muitas vezes, eles se traduzem na gente em alergia, em dor de estômago, colite, espinhas, enfim. Aí é como cada um vai expressar isso através do seu corpo. Então, que lado dos conflitos você escolhe? Dos prejuízos ou do crescimento? Invista em você. Invista na saúde dos seus relacionamentos. Os nossos relacionamentos, eles são um ambiente propício para nós podermos ampliar o nosso autoconhecimento. E nós podemos ser um veículo para reconfigurar os nossos relacionamentos. Então, vamos aprender a brigar criativamente. E enquanto a gente faz isso, eu fico esperando você para assistir o próximo vídeo. Te aguardo, hein?